Bom dia! Neste segmento vamos falar de temporizadores de intervalos ou timers, porque é muito frequente a gente na computação lidar com a medição de tempo. Quanto tempo uma coisa demora, uma atividade, quanto tempo um programa executa e assim por diante. O tempo é muito importante na nossa vida de computação. O desempenho de sistemas é uma das grandes preocupações da ciência da computação. Então, vamos ao assunto de temporizadores de intervalos. Um temporizador é usado basicamente para duas coisas, uma de duas coisas. Você pode medir um intervalo de tempo, quanto tempo demora entre o início e o fim de uma atividade, e também usado para controlar um processo de amostragem. Se você vai amostrar valores, se sua medição for por amostragem a cada, digamos, 5 segundos, você vai precisar usar um temporizador para a cada 5 segundos de alguma forma chamar o seu método que vai colher a amostra. Essa funcionalidade para mexer com os timers está tipicamente disponível na sua linguagem de programação usando algum módulo em Python como time ou alguma classe, algum objeto, por exemplo, em Java. A gente vai ver daqui a pouco. É possível, às vezes, dependendo da linguagem, resetar ou zerar um temporizador, e podemos dizer que os temporizadores na linguagem de programação da sua escolha poderão ou fornecer um tempo absoluto ou talvez apenas relativo ao último reset. Então tem que tomar cuidado exatamente com a semântica do temporizador. Vamos pegar um exemplo em Java, que é uma linguagem bastante popular, pelo menos hoje em dia. Temos uma possibilidade aqui, um dos primeiros métodos disponibilizados em Java historicamente para tratar com tempo, se chama Current Time Millis, e é simplesmente ele retorna simplesmente o número de milissegundos desde 1º de janeiro de 1970. É, portanto, um temporizador absoluto. Existe também o nanotime, que retorna um valor relativo a um ponto arbitrário. Não sabemos qual é esse ponto, mas é garantido que ele é fixo. Portanto, já que não sabemos qual é esse ponto, esse nanotime só serve para medir intervalos. Você tem que chamar nanotime 2 vezes e subtrair um valor do outro para obter o valor de um intervalo. A precisão de nanotime é de 1 nanosegundo. Por definição, o valor que é reportado pode ser mais ou menos metade do último dígito que representa 1 nanosegundo. A acurácia não é 1 nanosegundo. Não quer dizer que eu estou dentro de 1 nanosegundo do verdadeiro valor do intervalo. Não existe garantia em Java sobre a frequência da mudança desse tempo, então eu posso ter uma acurácia muito pior do que 1 nanosegundo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Em Java não há garantia quanto à acurácia. A resolução vai depender da implementação. Por exemplo, no Linux, tipicamente a resolução é de 1 microsegundo. E, obviamente, a resolução afeta a acurácia. Se a resolução é de 1 microsegundo, eu não tenho como ter uma acurácia melhor do que isso. Não há, portanto, em Java nenhuma garantia sobre a frequência com a qual o clock muda, então são questões dependentes da implementação. Java também tem outros temporizadores. Você pode examinar a documentação das classes timer, da classe date, para obter detalhes. Em Python, você pode dar uma olhada no módulo chamado time. Um temporizador tem um certo número de bits, né? É um valor fixo o número de bits aqui. Por exemplo, vamos supor que meu temporizador tenha esse número de bits aqui.
o bit menos significativo do lado de cá, o bit mais significativo do lado de cá. Então, quando o timer me retorna o valor, por exemplo, 0, aqui está a representação do 0, e o valor vai aumentando, 0, 0, 0, 1, até eu chegar ao valor 1, 1, 1, 1, e quando eu somo mais 1 a esse valor, eu vou voltar para 0, 0, 0, e daqui para cá, nós chamamos isso de rollover de temporizador. Nós vamos passar do valor 2n menos 1, se houver aqui n bits no meu temporizador, eu vou do valor 2 elevado a n menos 1, que é tudo igual a 1, todos os bits iguais a 1, eu vou para o valor 0. Então, o problema agora é que se eu continuar a contar, se eu continuar a incrementar meu temporizador, e mais na frente, se eu tiver iniciado, por exemplo, aqui, e meu intervalo terminou, digamos, aqui, eu vou fazer esse valor x2 menos esse valor x1, e isso vai me dar um valor negativo. É a grande desvantagem do temporizador. Valores negativos podem aparecer por causa do rollover, mas se me recuperar do rollover, simplesmente, quando eu pego um valor negativo, eu simplesmente vou somar 2 elevado a n a este valor negativo e eu vou medir o intervalo corretamente. Se você pensar um pouco sobre o que está acontecendo, você vai ver que essa correção aqui vai poder fazer a recuperação de um rollover, um único rollover. Se houver 2 rollovers entre duas medições, eu não poderei fazer recuperação. Então, se ao longo do tempo eu tiver um rollover aqui e eu medir um intervalo daqui para cá, não há problema em medir o valor desse intervalo. É simplesmente o valor aqui, menos o valor aqui, mais 2 elevado a n. Agora, vamos supor que houver um rollover aqui, e meu intervalo inicia aqui e termina aqui. Eu só medi aqui, depois eu medi aqui, eu não tenho mais nenhuma forma de recuperar aqui o valor do intervalo, porque eu não sei se houve 2 rollovers, ou 1, ou 3, ou 17, como eu não sei, eu não posso fazer recuperação. Então, posso recuperar um único rollover. Apenas um. A conclusão, portanto, é que você tem que ter certeza que o maior intervalo que você vai tentar medir vai ser 2 elevado a n. Você tem que ter certeza disso e a gente vai ver como é que você faz isso já já. Examine esta tabela. Vocês estão vendo aqui em quanto tempo eu terei um rollover quando eu tenho um certo incremento mínimo, ou a rapidez do incremento do meu temporizador, por exemplo, um temporizador que é incrementado a cada 1 microsegundo, ou menos ou mais, e o número de bits no meu temporizador. Então, por exemplo, um temporizador de 32 bits, se ele for incrementado a cada 1 microsegundo, ele vai ter rollover em 1.19 horas, portanto eu preciso no máximo a cada 1.19 horas fazer uma medição. É o intervalo máximo que eu posso medir, então tenho que fazer uma medição nesse tempo. Agora vamos pegar um exemplo. Eu tenho um roteador, tem um pacote chegando na taxa de, vamos pôr minha interface já de 10 gigabits por segundo, portanto 1 gigabyte por segundo. Eu tenho pacotes, digamos, de tamanho pequeno de 1000 bits, então eu terei, portanto, na taxa máxima, 10 milhões de pacotes chegando por segundo. Portanto, se eu estiver incrementando algo a cada vez que um pacote chega, eu estaria incrementando com essa frequência aqui, com 10 nanosegundos. E você vê que eu precisaria realmente
se eu quiser fazer uma medição, eu poderia até talvez usar um temporizador de 48 bits, porque eu teria 326 dias, ou praticamente um ano, para fazer uma medição. Eu teria que fazer pelo menos uma medição a cada ano. Mas, tipicamente, 48 bits não é um valor usado para temporizadores. Antigamente, a gente tinha temporizadores de 32 bits. Hoje, praticamente todos os temporizadores são de 64 bits. E você vê que eu estou tranquilo em termos de medição de grandes intervalos com 64 bits, mesmo tratando de incrementos muito velozes, como, por exemplo, 100 nanosegundos ou 10 nanosegundos. Eu tenho bastante folga aqui com 64 bits. Basicamente, hoje em dia, tipicamente, os outros valores de N, os temporizadores menores, não são usados. Mas tome cuidado. Examine bem sua linguagem de programação para ver qual é o tamanho da variável que é retornada, qual é o tamanho dos temporizadores.